Anne, eu devo tirar o glúten da minha alimentação porque eu tenho algumas queixas digestivas? E a resposta é não. Você não pode tirar o glúten e nem deve tirar o glúten porque pode trazer uma série de malefícios para você, principalmente se você tiver alguma condição que precise realmente excluir o glúten, como uma doença celíaca. Certo? Então é muito importante que você entenda que mesmo que você note alguma melhora sem o glúten na sua alimentação, é importante que você busque o profissional. Então a gente sabe hoje que a gente tem uma melhora de alguns sintomas digestivos por um efeito nocebo, né? Não necessariamente é pela exclusão do glúten. Então é importante que você reconheça isso. Eu não estou dizendo que existem pessoas que podem ter uma condição clínica assim, que é necessária a retirada do glúten. A gente sabe, por exemplo, que existe a doença celíaca. A gente conhece hoje a síndrome de sensibilidade ao glúten não celíaca, né? Então, que pode sim indicar a retirada do glúten, mas é muito importante que essa retirada seja feita pelo profissional. Nessa síndrome de sensibilidade ao glúten, muitos pacientes têm queixas digestivas, empachamento pós-prandial, enfim, existe uma série, né, gases, às vezes alternância de constipação, diarreia, existe até mesmo alguns distúrbios extraintestinais. Daí você poderia me perguntar, Anne, mas eu sinto tudo isso quando eu consumo glúten. Isso me faz com que eu que eu precise retirar o glúten da alimentação? E eu te respondo que não. É importante, antes da gente retirar o glúten, de fazer uma investigação, né? Ir até um gastroenterologista, buscar um nutricionista para conversar e entender melhor essa sintomatologia e fazer até mesmo um teste, fazer alguns exames de sangue. Se você retira o glúten por conta própria, você pode alterar o resultado de alguns exames de sangue e até mesmo deixar um tratamento importante que deveria estar sendo feito de forma precoce, está realizando de forma tardia, porque você pode impedir que o profissional veja uma doença. Tá? Então é fundamental que não se retire o glúten por conta própria, porque se existir mesmo a doença celíaca, você vai fazer com que os exames diagnósticos, pelo menos a nível laboratorial e até mesmo de mucosa, via colonoscopia, você não consiga ver a doença ativa, tá? Então esse é um ponto muito importante. Mesmo que você tenha queixas, você não deve excluir o glúten da alimentação, tá? E outra coisa que é bem importante que você saiba, que muitas vezes você pode estar excluindo o glúten e melhorando algumas queixas digestivas e pode não ser por conta do glúten, e sim por conta da presença de frutanos no trigo, ou a presença de algumas outras substâncias que tem no trigo, ou os FODMAPs, né, os fruto-oligosacarídeos, que estão no trigo, mas estão em uma série de outros compostos também. Então é muito grave a gente estar retirando da alimentação algum alimento, algum nutriente, sem que seja por prescrição ou de algum médico ou do nutricionista. Então eu te sugiro, para finalizar essa conversa, que você procure o seu nutricionista, um endocrinologista, um gastroenterologista, para investigar uma doença autoimune, ou se vai investigar realmente essas queixas digestivas, mas não utilize nem medicação, nem faça exclusão de alimentos por conta própria. Eu não sou uma defensora, não estou dizendo que não existe a síndrome de sensibilidade ao glúten, ela é questionada, mas muitas pessoas que retiram o glúten, eles conseguem ver benefícios, melhoras, mas não significa que a pessoa seja intolerante ao glúten. Às vezes estava consumindo uma quantidade muito excessiva, e eu sempre falo aqui no canal, consumir também pão no café da manhã, biscoito no lanche da manhã, macarrão no almoço, sanduíche à tarde, enfim, você tem uma exposição muito grande ao trigo, isso pode gerar algumas queixas digestivas sim, e é importante que você esteja melhorando a qualidade da alimentação e não necessariamente excluindo o glúten e consumindo alimentos sem glúten, porque muitas vezes esses alimentos sem glúten, eles têm menos proteína, a maioria das vezes, menos fibra, que são substâncias extremamente importantes. E por último, que eu não posso esquecer de falar, sobre a disbiose. Então talvez essas queixas digestivas
Se você tem queixas digestivas, gases, distensão abdominal, empachamento, isso pode ser pela presença da disbiose, você precisa fazer o tratamento com o nutricionista e uma alimentação que vai ter mais fibra, vai ter mais plantas, mais legumes, mais verduras, frutas, né? E se a gente simplesmente retira o glúten e retira o trigo, você pode até estar desequilibrando essa alimentação. Então, não faça restrições por conta própria, nem ao glúten, nem à lactose. Se ficou qualquer dúvida, coloque seu comentário aqui. Não esquece de ativar o sininho, assinar o canal e a gente se vê na próxima semana com mais um vídeo de alimentação, nutrição e saúde. Até lá!